Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje está todo mundo bravo com o STF, mas eu estou muito grato, porque ele nos forneceu um assunto esplêndido para a nossa aula. O pessoal aí está dizendo que a sentença aí lavrada 6-5 é iníqua, é obscena, é criminosa, é isso, aquilo, etc, mas ninguém está reparando o ponto principal da história. Se nenhuma penalidade pode ser imposta por nenhuma instância judicial antes da última, isto é, antes da instância suprema, a mais alta, isso significa sumariamente que todos os processos penais têm de ser julgados pelo STF. Todos os processos têm de ser julgados pelos 11 juízes do STF. O que é uma impossibilidade matemática tão óbvia que nem precisa insistir nisso aí. Mas as outras sentenças de nada valerão, não são conclusivas. Todas elas são apenas sugestões. Então, enquanto o processo não passar pelo STF, ele não significa absolutamente nada. Ninguém é punido e nem mesmo absolvido. O sujeito que assinou uma coisa dessa teria que ser imediatamente retirado para um hospício, tá certo? E forçado a reingressar no ensino primário, porque obviamente ele não percebe o ilogismo da situação que ele criou, porque esta sentença, ela suprime a condição da sua própria aplicabilidade. Portanto, eu lamento discordar do nosso querido ministro Sérgio Moro, quando ele diz que é preciso obedecer esta sentença. Não, não é preciso nem possível obedecer esta sentença, porque um dos princípios fundamentais do direito é ad impossibilia nemo tenetur. Ninguém será obrigado ao impossível. Então, o senhor está nos impondo uma sentença que nem mesmo a rainha de copas aceitaria, né? É pior do que aquelas sentenças do filme Bananas, do Woody Allen, em que o ditador, ao tomar posse, ele passa os seus primeiros decretos. Decreto número 1. De hoje em diante, todas as roupas de baixo passam a ser roupas de cima. Decreto número 2. De hoje em diante, todas as crianças de 8 anos passam a ter 12. E assim por diante. É uma coisa que está nesse nível. Gente, quando eu falo esse problema do analfabetismo funcional, eu não estou brincando. Isto é uma tragédia pior do que tudo mais, porque transforma o país inteiro num hospício. Ninguém entende o que está dizendo, ninguém entende o que lê, ninguém é capaz de participar de uma discussão seriamente. Não é isso? Então, hoje mesmo eu estava ouvindo uma gravação do Alexandre Fruta discutindo com o próprio filho, porque o filho disse: eu sou filho de um ex-ator pornô. E ele disse: você não é filho de um ex-ator pornô, porque no tempo que eu gerei você era ator da Globo. Você entende esse argumento? É argumento ad fructum, exatamente. Né? Então, mas o cara que expressa isso, ele acha que está dizendo alguma coisa quando, obviamente, não está dizendo nada, né? Então, também esse mesmo seu Alexandre Fruta confessou um estupro no programa do Rafinha Bastos. Você confessou um estupro assim, com uma inocência, achando bonito. Não percebeu que era um estupro e no auditório também ninguém percebeu. Certamente havia algum advogado, juiz de direito ouvindo, ninguém achou ruim, né? Quer dizer, ele disse que teve relação com uma mulher que estava desmaiada. Isso é obviamente um estupro. Então, mas ele não percebeu, ele falou até com inocência. O Brasil inteiro está assim, gente, não é só o Fruta, não. O Fruta é normal, quer dizer assim, porque ele sempre foi, né? Mas o outro que não sabe achar o sujeito da frase, não é que não sabe achar o sujeito da frase, ele não conseguiu entender a pergunta. Ele não sabe o que é sujeito, né? E não consegue conectar a noção de sujeito com a frase que ele acaba de enunciar. No Brasil está todo mundo assim. Você vê, eu fiz uma piada a respeito do caso do Nunes, né? Que deu umas porradas lá no Verdevaldo. Eu disse assim, né? Então, ficar discutindo não adianta. Vamos logo pus finalmente. Assim. Qualquer pessoa percebe que é uma piada, né? Daí o homem do Brasil 171 interpretou como incitação ao morticínio. O que é isto? Ah, ele é comunista? Não, ele é analfabeto funcional, pô. Claro que é comunista também. Mas o que significa ser comunista quando o sujeito é analfabeto funcional?
vai saber o que ele entende por comunismo. Veja, o Brasil está cheio de estudantes universitários que acreditam piamente que o comunismo é liberdade sexual. Que no comunismo todo mundo vai poder comer todo mundo, o Estado vai pagar essa coisa toda. Mas onde existia um comunismo assim? E, ao mesmo tempo, ele, no seu ódio anti-americano, eles se aliam aos muçulmanos, que são os mais duros moralistas da face da Terra. Quer dizer, o que significa tudo isso? Em que mundo está essa gente? Está num mundo onde as palavras não têm mais nenhuma relação com as coisas e fatos. Não tem mais. Os fatos foram simplesmente abolidos. O que interessa é o peso emocional de cada palavra. A palavra vale pela a emoção que ela desperta e não pelo que ela significa. Isto tudo era previsível. Quando se adotou esse sistema socioconstrutivista na educação, era previsível que todo mundo ia ficar assim. Esse sistema cria até mesmo lesão cerebral. Quem disse que esse pessoal que está no Congresso não tem lesão cerebral? Quem disse que os ministros do Supremo não têm lesão cerebral? Esse tofonhonho, obviamente tem. O tofonhonho tem uma lesão cerebral. Porque quem não tem, não pode fazer um raciocínio como esse que ele fez. Lavrar uma sentença que elimina a possibilidade da sua própria aplicação. Nunca, nenhum juiz do mundo fez uma coisa dessa. Quer dizer, não é que o problema é que o sujeito é tirânico, não é que a sentença é injusta. Ela não tem substância nem suficiente para ser injusta. Porque ela está dizendo o seguinte, está aqui, é obrigatório fazer uma coisa que nós não vamos fazer de jeito nenhum. É isso que ele disse. E ninguém entende que o sujeito tem que ser retirado do seu posto por absoluta inépcia. Não é uma questão de que ele está protegendo o Lula. Claro que ele fez para proteger o Lula. Mas, para proteger, no intuito de proteger o Lula, como de fato protegeu, ele lavrou essa sentença que é autocontraditória e que é inaplicável. Portanto, a única utilidade que essa sentença pode ter é o seguinte, ela vai ser usada como pretexto para soltar os queridinhos. Pronto, solta 5 queridinhos. E depois volta à interpretação anterior. E daí todo mundo celebra, reinstauramos a prisão de segunda instância, né, vitória da democracia, etc, etc. Por falar em democracia, essa é outra palavra cujo uso atual comprova o analfabetismo funcional em nível maciço, geral e endêmico. Porque sempre vem junto a expressão instituições democráticas. Qualquer sujeito que fala em instituições democráticas, fala uma vez ou outra, tudo bem, mas o cara que insiste muito nisso, que acredita na defesa das instituições democráticas, é obviamente ou um analfabeto funcional ou um vigarista, assim, perigosíssimo, porque nenhuma instituição é democrática, por definição. Uma instituição jamais pode ser democrática em si mesma. Ela se torna democrática na medida em que obedece à vontade do povo. Senão ela é uma instituição tirânica, ditatorial. Isto é a definição da ditadura. São instituições que não obedecem à vontade do povo, mas que se impõem a sua própria autoridade e a sua própria essência à vontade do povo, em vez de obedecer à vontade do povo. Ora, as instituições brasileiras foram todas construídas de modo a jamais ter de prestar satisfação à vontade popular. Isso no Brasil é o normal. E o pessoal acredita que o Congresso é democrático, o STF é democrático, os tribunais são democráticos. Isso é um absurdo, gente. Jamais uma instituição pode ser democrática. O que é democrático é o procedimento da instituição. É a ação dessa instituição. Assim como, vamos dizer, uma pessoa não pode ser democrática em si mesma, ela só pode ser democrática se ela seguir a vontade do povo, senão não. Quer dizer, uma instituição que se impõe ao povo é o avesso da democracia. E quando você fala em instituições democráticas, você já está invertendo. Quer dizer, em vez de ser instituições obedientes à democracia, você diz que as instituições são democráticas em si mesmas. Isso quer dizer que você vai ter que obedecer às instituições para poder dizer que você é democrático. Ou seja, você tem que obedecer uma imposição tirânica para poder ser chamado de democrata. Não deveria ser preciso explicar isso. Se nós não tivéssemos num país de analfabetos funcionais, eu não precisaria explicar isso, gente. Agora estou eu aqui do alto dos meus 72 anos, saindo do hospital, tenho que vir para explicar isso para juízes de direito, para essas excelências de merda, para essas pessoas que não merecem respeito nenhum e que não deveriam sequer ser ouvidas. Então eu digo, essa sentença do Tofonhonho não é que ela não tem de ser obedecida, ela não tem como ser obedecida, porra. Ele está dizendo o seguinte, eu, Tofonhonho,
Sou o único juiz que pode julgar todos os processos penais deste país. O fetiche da forma democrática, sem substância democrática, está levando o país a se tornar uma ditadura, meu Deus do céu. Porque eles não sabem o que é realmente a democracia. Democracia não pode existir no nível institucional, só pode existir no nível pragmático, no nível da ação. São as ações que são democráticas quando obedecem à vontade popular. Mas vontade popular no Brasil não significa nada. Não houve um plebiscito em que 70 e tanto por cento da população favoreceu a liberação das armas. Foi obedecido? Não foi obedecido até hoje. Não foi obedecido por quem? Pelas instituições democráticas. E quem quer que as instituições democráticas obedeçam à vontade popular é chamado de fascista, de tirano, de adepto da ditadura, etc, etc, etc. Quer dizer, esta inversão mostra o seguinte: o pessoal perdeu o uso da linguagem. E quando se perde o uso da linguagem, você ainda falar em democracia não tem sentido, porque a democracia, todo mundo diz, a democracia depende do diálogo. Fala, que diálogo? Que diálogo pode haver com quem não entende o que está dizendo? Fale mais alto, fale mais alto. O mesmo com militância também. Em que sentido? Ah, sim, a palavra militância também, a palavra milícia. Você vê, existe a notícia de 2013, o PT e o PSDB formando milícias pagas. E isso não é crime. Daí aparece a hipótese vaga de uma milícia bolsonarista trabalhando para uma campanha que não tinha dinheiro, que não gastou dinheiro nenhum. Então pode ser que outra pessoa pagou. Se outra pessoa pagasse, o que tem de errado nisso? Pagou com dinheiro público? Não, pagou com seu próprio dinheiro. Mas isso não é verdade na quase totalidade dos casos. Por exemplo, o pessoal, os meus alunos que escrevem, mandam mensagens, etc, etc. Ninguém está pagando para eles fazerem isso. O único cara que poderia pagar seria eu, mas eu não tenho dinheiro para pagar tudo isso. Isso é um absurdo. Além disso, eu tenho 500 mil leitores, como é que eu vou subsidiar, como é que eu vou treinar 500 mil leitores para fazer mensagem de assassinato de reputação? Agora, as pessoas não sabem o que é assassinato de reputação. Hoje em dia é assim, qualquer coisa que você escrever contra qualquer um é assassinato de reputação. Se você diz assim, o Lula é ladrão, é assassinato de reputação. Se você diz, o Lula é bebum, é assassinato de reputação, O Lula é mentiroso, ele andou mentindo contra o Brasil no mundo inteiro. É assassinato de reputação. O Lula é estuprador de cabrita, assassinato de reputação. O Lula se gabou de tentar estuprar um companheiro de cela, é assassinato de reputação. Essas 5 afirmações são verdades, verdades comprovadas, com testemunho, alguns testemunhos do próprio Lula, mas é assassinato de reputação. Então significa o seguinte, o pessoal não sabe mais o que é assassinato de reputação. E vem dizer, o Olavo faz assassinato de reputação? Sim, eu sou o personagem do assassinato de reputação. Fui eu que botei a minha própria cara na capa da revista com um chapéu de palhaço? Fui eu que botei a minha própria cara na capa da revista beijando o Bolsonaro na boca? Fui eu que me acusei, baseado no depoimento de uma senhora que se diz minha filha, fui acusado de fazer uma ameaça à mão armada a meus filhos, que eles próprios negaram, as próprias vítimas do crime negaram que... Não, ele não me ameaçou nem com chinelo. E ainda tem gente que quer ouvir o testemunho dessa dona. É claro que eu não vou discutir com ela, é evidente. E é evidente que é biruta, é mentirosa compulsiva. Quer dizer, se você diz que houve um crime, as próprias vítimas do crime dizem que não houve crime nenhum, então isso é um assassinato de reputação. Para ser um assassinato de reputação, precisa, em primeiro lugar, ser um crime de calúnia e difamação. Senão, não é um assassinato de reputação. Você acusa o sujeito de uma coisa que ele realmente fez e que tem comprovação, não é assassinato de reputação. Pode ser até uma coisa desagradável, mas... Agora tudo virou assassinato de reputação. Mas o assassinato de reputação verdadeiro que se praticou contra mim, em quantidades assim, colossais, um cara como Tofonhonho, na presidência do Supremo Tribunal, um país condenado. Não é porque ele é esquerdista, não é porque eu nem sei qual é a ideologia desse cara, nem acredito em nenhum. Ou seja, o cara é inepto, ele não é capacitado a ler a sua própria sentença e compreendê-la. Ele é pior do que o Davi Miranda, que não sabe achar o sujeito da frase, porque ele não sabe o sujeito, o verbo, o objeto. Ele não sabe o que está dizendo. E no Brasil isso se tornou normal, gente. Então, eu acho que nesses pedidos de impeachment do Tofonhonho, devia entrar em primeiríssimo lugar esta consideração.